Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 23 de novembro de 2025. Vamos ter neste domingo 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Países Baixos, a 13ª rodada, temos a equipe do Feyenoord contra a equipe do Nijmegen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 11ª rodada, temos a equipe do RB Leipzig contra a equipe do Werder Bremen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, 12ª rodada, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Tottenham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Turquia Superliga, 13ª rodada, temos a equipe do Rizespor contra a equipe do Fenerbahçe. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Espanha La Liga, 13ª rodada, temos a equipe do Getafe contra a equipe do Atlético de Madrid. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 35ª rodada, temos a equipe do Bahia contra a equipe do Vasco. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 35ª rodada, temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Juventude. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 38ª rodada, temos a equipe do Amazonas contra a equipe do Curitiba. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso nono palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 38ª rodada, temos a equipe do Atlético Paranaense contra a equipe do América Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 38ª rodada, temos a equipe do Remo contra a equipe do Goiás. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela França Liga 1, a 13ª rodada, temos a equipe do Lille contra a equipe do Paris. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Itália Série A, 12ª rodada, temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe do Milan. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Espanha La Liga, 13ª rodada, temos a equipe do Elche contra a equipe do Real Madrid. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, fora para vencer no primeiro tempo. E vamos para
para o nosso 14º palpite. Agora pela coluna Primeira A, quadrangular, segunda rodada, temos a equipe do Independente Medellín contra a equipe do Atlético Nacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Argentina, nas oitavas de final, temos a equipe do Boca Juniors contra a equipe do Talleres Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 35ª rodada, temos a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela coluna Primeira A, segunda rodada, temos a equipe do América de Cali contra a equipe do Júnior de Barranquilla. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 23 de novembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.